Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Convido para uma meditação na Palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, que tem como título Zaqueu, o publicano. Antes de Jesus entrar na cidade de Jericó, tinha um cego à beira do caminho e aquele cego perguntou, ele naturalmente observou, ouviu que estava passando muita gente e o cego pergunta o que era aquilo e alguém respondeu que era Jesus. E aquele cego, então, ele viu ali uma oportunidade de ser curado. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus manda chamar o cego e pergunta: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: que eu volte a ver. E aí Jesus disse: então veja. Foi uma coisa simples, uma conversa rápida, e o cego voltou a ver. E Jesus continua a sua caminhada. E nessa leitura bíblica, nesta passagem bíblica, diz que Zaqueu estava no meio da multidão, mas ele não conseguia ver Jesus porque ele era pequeno, era de baixa estatura. Mas Zaqueu teve uma ideia e ele corre, sobe numa árvore por onde Jesus haveria de passar. E quão grande foi a surpresa de Zaqueu quando Jesus chega lá naquela árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu obedeceu na íntegra, desceu rápido para se encontrar com Jesus. E dali eles seguem para a casa de Zaqueu. Lá na casa de Zaqueu, Jesus naturalmente estava falando do seu reino e Zaqueu teve um momento lá que Zaqueu olha para Jesus e diz: olha, Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres. E disse mais: e se eu tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Olha, lá no livro de Levítico, diz que tinha 2 punições para quem usurpasse outra pessoa. Uma punição era a pessoa devolver em dobro. E a outra, que seria a pena máxima, seria quadruplicado. E foi o que Zaqueu decide por conta própria. Ele disse: olha, eu vou devolver às pessoas que eu usurpei quadruplicadamente. Foi Zaqueu que disse, porque agora Zaqueu estava diante de uma situação em que ele estava resolvendo o seu problema diante de Deus, espiritualmente. Mas com as pessoas da cidade, da região, ele tinha uma dívida. Ele havia usurpado as pessoas, ele era rico, a sua reputação era horrível, ele era tido como um malfeitor, como um usurpador, a pessoa que cobrava imposto. Ele era ligado a Roma e ele tinha toda aquela estrutura para oprimir as pessoas e cobrar imposto. E além disso, ele também praticava a desonestidade. Então agora Zaqueu é transformado em uma nova criatura.
Agora Zaqueu, ele estava não mais olhando para o reino terreno, mas agora ele estava voltado para o reino espiritual, para o reino de Cristo. E aí ele resolve, com essa transformação de Zaqueu, aí ele resolve dizer ao Senhor Jesus e assumir um compromisso, e dizendo a Jesus: olha, Senhor, eu vou resolver esta pendência com as pessoas a quem eu usurpei. E aí Zaqueu demonstra para o Senhor Jesus e todos aqueles que lá estavam a sua transformação. Porque agora Zaqueu resolve dividir todo o seu patrimônio com os pobres. Agora, uma coisa que eu gostaria de refletir com você: para quem Zaqueu resolve dar a metade dos seus bens? Para os pobres, para os necessitados. A outra parte que iria ficar, ele vai agora solucionar uma pendência com a comunidade. Porque agora Zaqueu era um cristão. Como poderia Zaqueu continuar do mesmo jeito, sem nenhuma reação diante da sociedade, já que ele era um homem rico? Como agora ele poderia adorar a Deus devendo às pessoas um acerto de contas? E Zaqueu resolve de uma só vez dizer para todos: olha, o Senhor Jesus, ele me transformou. Quando Zaqueu expressa isso diante de Jesus, aí o Senhor diz, no versículo de número 9, Lucas 19, 9. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois também que este é filho de Abraão. Agora, vocês vejam, eu quero meditar com vocês, para o cego, que era um homem pobre, naturalmente, ele disse: a tua fé te salvou. Para o rico, ele disse: hoje entrou salvação. Hoje houve salvação nesta casa. Então, eu só quero meditar com vocês a diferença do que Jesus disse para o cego e do que Jesus disse para o rico. Ou melhor, o que Jesus falou para o pobre e o que Jesus falou para o rico. Então a salvação não é só para os pobres. A salvação também não é só para os ricos. Mas a salvação é para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Você veja o esforço que Zaqueu fez, correu, subiu numa árvore para ver Jesus. O cego, ele gritava desesperadamente, enquanto as pessoas diziam: cego, fica calado. Aí é que ele gritava, pois o Evangelho é a transformação. Se alguém se torna cristão e não houve nenhuma mudança na sua vida, é preciso refletir, analisar como Zaqueu foi transformado. Ele demonstrou a sua alegria, a sua transformação, dando aos pobres o que lhe seria de mais precioso aqui na terra. Porque os seus bens materiais deixou de ser
precioso para ele. Agora, ele estava enxergando uma riqueza espiritual que não se acaba. Vejam, meus prezados amigos, irmãos, a transformação que o Evangelho fez na vida daquele homem rico. Ele foi transformado. Ele foi agora enxertado na videira que é Cristo Jesus. E o próprio Jesus disse para ele: olha, Zaqueu, você é filho de Abraão. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que transformação extraordinária, onde o poder de Deus atuando na vida daquele homem rico, ao ponto dele desfazer da metade da sua fortuna, dando aos pobres. Olha, eu fico assim, meditando com vocês, quão grande é o poder do Evangelho. Às vezes, nós ficamos pensando que o Evangelho, ele é uma coisa simples, mas não é. O Evangelho transforma. O Evangelho muda a vida das pessoas. E Zaqueu deu essa demonstração de transformação na frente de todos. Testemunhou: olha, eu me sinto honrado. Quão grande foi a surpresa de Zaqueu, pois ele não conseguia ver Jesus, corre, sobe numa árvore, Jesus para e chama pelo seu nome. É uma coisa que a gente fica assim, pensando quão maravilhoso é Jesus. Ele chama pelo nome, porque Jesus sabe o nome de cada um. Ele disse que o pastor sabe o nome das ovelhas. Por isso que ele chama Zaqueu. Olha, Zaqueu, desce, porque eu quero ir na tua casa. Eu fico analisando como o reino de Deus, ele, quando as pessoas enxergam o reino de Deus, ele muda. Ele se transforma em uma nova criatura, porque o Evangelho, somente o Evangelho é que pode transformar. Então, meu amigo, aí está a palavra de Deus, o Evangelho que transforma e que torna uma pessoa uma nova criatura, com uma visão diferente da vida, agora olhando para o reino dos céus. Foi o que aconteceu com Zaqueu, o que aconteceu comigo e naturalmente aconteceu com você. Se você ainda não é crente, não é evangélico, você está me ouvindo, medite nesta transformação de Zaqueu. Pense, leia e veja quão grande e maravilhoso e poderoso é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu encerro minhas palavras dizendo a você que a bênção de Deus nunca se aparte de você e nem da sua família. Deus te abençoe e muito obrigado por ter ouvido este vídeo até o fim.